Capítulo 3. Invasões estrangeiras. Brasil. Sinopse. Diversos intrusos desafiaram os interesses ultramarinos de Portugal durante os séculos XVI e XVII. Os franceses foram os primeiros e, desde o início do século XVI, navios de amadores franceses frequentavam a costa brasileira, comerciando com os nativos os produtos da terra: pau-brasil, pele de animais selvagens, papagaios e macacos, resinas vegetais e outros. Portugal reagiu, como vimos no capítulo anterior, enviando expedições guarda-costas iniciando a colonização do Brasil. No início da colonização portuguesa no Brasil, os franceses estabeleceram duas colônias, em 1555, no Rio de Janeiro, e em 1612, no Maranhão. Portugal reagiu às duas invasões, projetando seu poder naval, com bom êxito, para expulsar os invasores. Na foz do Amazonas, ingleses, holandeses e irlandeses estabeleceram feitorias privadas, sendo preciso o emprego da força para expulsá-los. O comércio holandês com o Brasil data da primeira metade do século XVI. Em 1580, ocorreu a união das coroas de Portugal e Espanha e o rei da Espanha, Filipe II, passou a ser, também, o rei de Portugal. Os holandeses iniciaram sua guerra de independência contra a Espanha no final do século XVI, mesmo assim continuaram a comercializar, com o auxílio de mercadores portugueses, produtos brasileiros, como o açúcar, algodão e pau-brasil. A Holanda era um país de bons comerciantes e hábeis marinheiros. Os holandeses possuíam uma fortíssima consciência marítima e utilizavam seu poder marítimo com muita habilidade. Eles não pretendiam ficar sem o rico mercado do açúcar brasileiro, devido ao conflito com a Espanha e consequentemente Portugal. Em 1621, eles criaram a West Indies Company, a Companhia das Índias Ocidentais. Logo, Salvador, capital da colônia do Brasil, seria alvo de uma invasão desta companhia. 1. As tintas vermelha e roxa tiradas da madeira eram utilizadas para tingir tecidos. Le Teinturier em Rouge de Nuremberg fonte, pau-brasil de Eduardo Bueno. O objetivo maior da Companhia das Índias Ocidentais era manter o relacionamento comercial com o Brasil e, se possível, a conquista do Nordeste. A tentativa não tarda. Em 1624, é feito o ataque a Salvador, D.A., ocupada por breve período, pois o invasor é logo expulso por uma esquadra luso-espanhola. Os holandeses, em seguida, ocuparam Pernambuco, realizando conquistas ao sul, em Alagoas e Sergipe, bem como ao norte, na Paraíba, Rio Grande do Norte e mais áreas, permanecendo no Nordeste por 24 anos. Ocorreram, nesse período, muitos combates no mar, como a Batalha Naval de 1640, que envolveu cerca de 100 navios, entre holandeses e luso-espanhóis, em embates que duraram 5 dias na costa do Nordeste. Nessa luta para expulsar os holandeses, o esforço em terra foi fundamental. O poder naval português foi capaz de manter Salvador como base de operações e somente com a presença de uma força naval em Pernambuco é que foi possível obter a rendição definitiva dos invasores. No século XVIII, com o envolvimento de Portugal na Guerra de Sucessão de Espanha, na Europa, o Rio de Janeiro foi atacado por 2 corsários franceses. Com a descoberta do ouro das Minas Gerais, no final do século XVII, o Rio de Janeiro vinha se tornando uma cidade próspera durante o início do século XVIII. Mais tarde, devido às riquezas das minas, tornou-se a capital da colônia. Pretensões expansionistas também podem ser visualizadas no interesse que Portugal tinha nas riquezas espanholas do oeste sul-americano na região do Rio da Prata, acesso às minas de prata de Potosí, na Bolívia. A ocupação espanhola na região foi, portanto, fundamental para deter os interesses portugueses. Mesmo assim, era por ela que a prata boliviana era contrabandeada para o Brasil, buscando expandir seus domínios em direção ao sul do continente. Portugal rompeu o Tratado de Tordesilhas, assinado com os espanhóis em 1494, quando, em janeiro de 1680, o governador do Rio de Janeiro, D. Manuel Lobo, fundou, na margem esquerda do Rio da Prata, a colônia do Santíssimo Sacramento. Este fato desencadeou uma série de desentendimentos, lutas e tratados de limites, em que o emprego do poder naval português foi muito importante, como veremos neste capítulo. O interesse no estudo desse período é mostrar que foi nele que definiram as fronteiras sul do território brasileiro, que mudavam conforme o poderio militar e os tratados firmados entre portugueses e espanhóis. Por tudo isso, estudemos as lutas que permitiram ao nosso país manter-se íntegro territorialmente. Boa Ventura. Invasões francesas no Rio de Janeiro e no Maranhão.
Essas duas invasões não foram iniciativas do governo da França, cuja estratégia estava voltada para seus interesses na própria Europa, mas sim iniciativas privadas. Em ambas, faltou o apoio do Estado francês, no momento em que, atacadas pelos portugueses, necessitaram de socorro. Por outro lado, a colonização do Brasil foi interesse de Portugal, que pretendia proteger a rota de seu comércio com a Índia. Todos os recursos do Estado português estavam disponíveis para expulsar os invasores e proteger os núcleos de colonização portuguesa. Rio de Janeiro. Em 1553, Nicolau Durand de Villegagnon foi nomeado vice-almirante da Bretanha, e desenvolveu um plano para fundar uma colônia na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, onde habitavam nativos da tribo Tupinambá, aliados dos franceses. O rei da França, Henrique II, aprovou esse plano de iniciativa privada, prometeu apoio e forneceu financiamento e 2 navios para a viagem. Villegagnon chegou à Baía de Guanabara em 1555, instalou o núcleo da colônia que chamou de França Antártica 3 na ilha que atualmente tem seu nome e construiu uma fortificação, dando-lhe o nome de Forte de Coligny, em homenagem ao almirante francês que lhe apoiara. A ilha era pequena e não tinha água, mas era uma excelente posição de defesa. Em terra firme, perto do atual Morro da Glória, instalou uma olaria para fabricar tijolos e telhas, fez plantações e deu início a uma povoação, que chamou de Henriville, homenageando o rei da França Henrique II. A povoação em terra firme não teve bom êxito e o progresso da colônia, como um todo, deixou a desejar. Villegagnon, que anteriormente já mostrará sua bravura e competência como militar em diversas ocasiões, encontrou muitas dificuldades para recrutar pessoas para a colônia. Um núcleo de colonização precisaria de profissionais, exemplo, sapateiros, alfaiates, barbeiros, carpinteiros, oleiros, pedreiros, médicos, soldados entre outros, necessários à sobrevivência na colônia. As pessoas que vieram com Villegagnon formavam um grupo heterogêneo, católicos e protestantes, em uma época de sérios conflitos religiosos, soldados escoceses e ex-presidiários, caracterizando extremos de aceitação de disciplina. A pior falha, no entanto, foi a presença de poucas mulheres europeias no grupo, o que fez com que muitos colonos procurassem as Índias para se relacionarem. Esta atitude era difícil para Villegagnon entender, por sua formação religiosa de cavaleiro de Malta, com voto de castidade, não admitindo sexo fora do casamento. Houve um excesso de conflitos, principalmente após a chegada de um grupo de protestantes calvinistas, com o propósito de estudar a possibilidade de fazer da França Antártica uma colônia protestante. Os franceses contavam com a amizade dos tupinambás. Eles comerciavam com os franceses por meio de trocas, escambo, recebiam machados, facas, tesouras, espelhos, tecidos coloridos, anzóis e outros objetos. Em troca, forneciam o pau-brasil, que cortavam na floresta e traziam para a colônia, além de outros produtos da terra e alimentos. Os tupinambás construíram grandes canoas de um só tronco, igara, ou da casca de uma árvore, ubá. Eles lutaram bravamente ao lado dos franceses, pois detestavam os portugueses que eram amigos de seus inimigos. A reação portuguesa ocorreu quando o governador Mendes Sá, em 1560, atacou o forte de Coligny com uma força naval, soldados e índios, que trouxera da Bahia, arrasando. Depois partiu para São Vicente sem deixar uma guarnição na Guanabara. Os franceses fugiram para o continente, abrigando-se junto a seus aliados tupinambás e, logo depois que os portugueses se foram, restabeleceram suas fortificações. Mendes Sá concluiu que era necessário ocupar definitivamente o Rio de Janeiro para garantir a expulsão dos invasores. Dessa vez enviou, em 1563, seu sobrinho Estácio de Sá à testa da nova força naval, com ordens para fundar uma povoação na Baía de Guanabara e derrotar definitivamente os franceses. Estácio de Sá obteve a ajuda de uma tribo tupi inimiga dos tupinambás, os maracajás ou temiminós, liderados por Araribóia. Participaram, também, como aliados dos portugueses, índios da tribo Tupiniquim de Piratininga, trazidos de São Vicente, SP. Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565, entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar. Era um local apertado, protegido pelos morros e de fácil defesa, de onde se controlava a entrada da barra da Baía de Guanabara. Logo, começaram a combater os franceses e os tupinambás. Houve grandes combates, inclusive um de canoas nas águas da Bahia e um ataque ao atual Morro da Glória, onde Estácio de Sá foi ferido por uma flecha, no rosto, vindo a falecer em consequência deste ferimento. Derrotados na Guanabara, os franceses e seus aliados tentaram, ainda,
estabeleceram uma resistência em Cabo Frio, mas acabaram vencidos. Os franceses que se renderam foram enviados de navio para a França. 2. Bretanha, região administrativa do oeste da França, com uma larga costa litoral entre o Canal da Mancha e o Oceano Atlântico. 3. França Antártica, instalada na ilha onde atualmente funciona a Escola Naval. 4. Ordem de Malta, ordem militar cristã, com sua origem nas Cruzadas. 5. Esses nomes ficaram em nossa nomenclatura de cidades, como Ubatuba, Muitaubá e Igaraçu, Igara Grande. A Ubá era mais leve, porém, afundava quando se enchia de água. Os tupinambás aventuravam-se fora da barra com suas canoas, às vezes em incursões guerreiras contra tribos inimigas, navegando longas distâncias sem perder a terra de vista. Os selvagens vão para a Guerra-Fonte, viagem ao Brasil de Randstaden. 6. Araribóia em Tupi-Guarani quer dizer cobra feroz. Araribóia liderou a tribo Tupi dos índios Termiminós. Após a expulsão dos franceses, em gratidão, recebeu a Sesmaria de Niterói e se converteu ao cristianismo adotando o nome de Martim Afonso. 7. Como havia pouco espaço para o desenvolvimento de uma cidade no local de sua fundação, a sede do Rio de Janeiro foi, logo depois da expulsão dos invasores, transferida para o morro que passou a ser chamado do Castelo. Era uma posição defensiva para a nova cidade. Com o tempo, para cumprir sua função, com comércio e negócios, a cidade ocupou a praia entre o Morro do Castelo e o Morro de São Bento, formando-se a Rua Direita. Passou a existir, portanto, uma cidade baixa, em contraposição à cidade alta, no Castelo. Na parte baixa, ela se espalhou, aos poucos, surgindo outras ruas paralelas e transversais e uma praça, a atual Praça 15 de Novembro, que, mais tarde passaria a ser o centro da cidade, ainda nos tempos de colônia, com a residência do governador e outros prédios de administração. Maranhão. Os franceses continuaram com o tráfico marítimo na costa brasileira. Seu eixo de atuação, porém, deslocou-se para o norte, ainda sem povoações portuguesas. Após diversas ações, estabeleceram-se, em pequeno número, em diversos pontos do litoral. Desde o final do século XVI, o Maranhão passou a ser um local regularmente frequentado por navios franceses. Na atual ilha de São Luís havia uma pequena povoação de franceses, em boa convivência com os índios, também tupinambás, que habitavam o local. Em 1612, partiu da França a expedição chefiada pelos sócios, Daniel de La Touche de La Ravardière e Nicolau de Arla de Sancy, com poderes de tenentes-generais do rei da França. Quando chegaram, construíram o Forte de São Luís. Na França, o bom relacionamento do momento com a Espanha fez com que o governo não colaborasse significativamente com recursos para o reforço da colônia. Em 1614, uma força naval comandada por Jerônimo de Albuquerque, nascido no Brasil, chegou ao Maranhão para combater os franceses. Este grupamento pode ser considerado a primeira força naval comandada por um brasileiro. Chegando ao Maranhão, os portugueses iniciaram a construção de um forte, que chamaram Santa Maria. Logo os franceses se apoderaram de 3 dos navios que estavam fundeados. Animados com o bom êxito alcançado, resolveram, uma semana depois, atacar o forte português. Planejaram um ataque simultâneo de tropas que desembarcariam e de tropas que atacariam o forte pela retaguarda, vindas de terra. Os portugueses, no entanto, foram mais ágeis e contra-atacaram separadamente, com vigor, as duas forças francesas, vencendo-as. Os franceses resolveram propor um armistício, para conseguir reforços na França ou obter uma solução diplomática. Os portugueses aceitaram. A trégua foi favorável aos portugueses, que obtiveram reforços no Brasil. La Ravardière não conseguiu novamente o apoio de seu governo e o Tratado de Paz em vigor, naquele momento, previa que em casos como esse os riscos e perigos cabiam aos particulares, sem que a paz entre os estados fosse perturbada. Além do mais, o rei de Portugal VIII não ratificou a trégua e ordenou que se expulsassem os franceses do Maranhão. Providenciou reforços e mandou o governador de Pernambuco organizar uma nova expedição. O comando coube a Alexandre de Moura, que partiu em uma força naval. Os franceses foram cercados no Maranhão, por mar e por terra, e sem esperança de reforços, para evitar que os portugueses os tratassem como piratas, renderam-se em 1615. Fundação da cidade do Rio de Janeiro. Óleo sobre tela de Antônio Firmino Monteiro, acervo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 8. E também rei da Espanha, nesse período da história conhecido como União Ibérica. Invasores na foz do Amazonas. Após a ocupação do Maranhão,
os portugueses resolveram dirigir sua atenção para os invasores da foz do Amazonas, enviando uma expedição que fundou o Forte do Presépio, origem da cidade de Belém, para servir de base para suas ações militares. De lá, eles passaram a atacar os estabelecimentos dos ingleses, holandeses e irlandeses, enforcando os que resistiam e escravizando as tribos de índios que os apoiavam. Esta violência e a criação de uma flotilha de embarcações, que agia permanentemente na região apoiando as ações militares e patrulhando os rios, garantiram o bom êxito e asseguraram a posse da Amazônia Oriental para Portugal. Invasões holandesas na Bahia e em Pernambuco. Holandeses na Bahia. A invasão holandesa de Salvador, Bahia, foi planejada pela Companhia das Índias Ocidentais com o propósito de lucro, a ser obtido com a exploração da cultura do açúcar. Levantado o capital para o empreendimento, os holandeses reuniram uma força naval de 26 navios, com 509 canhões e tripulados por 1.600 marinheiros e 1.700 soldados. O comando coube ao almirante Jacob Willekens. Os navios partiram de diversos portos da Holanda e reuniram-se em uma das ilhas do arquipélago de Cabo Verde. Em 8 de maio de 1624, chegaram à Baía de Todos os Santos. No dia seguinte, iniciaram o ataque a Salvador. Os holandeses atacaram os fortes que defendiam a cidade. Os navios que transportavam tropas se dirigiram para o Porto da Barra, onde desembarcaram. A cidade foi saqueada. Somente alguns dias depois organizou-se reação contra os invasores. Estabelecidos em Salvador, os holandeses foram, aos poucos, diminuindo os efetivos de sua força naval, com o retorno de diversos navios para a Holanda. Em Lisboa e Madrid, a notícia sobre a tomada da cidade de Salvador chegou cerca de 2 meses e meio depois da invasão. De maneira imediata, o governo luso-espanhol começou a preparar uma força naval capaz de recuperar a cidade antes que os holandeses se consolidassem na região. Na Holanda, sabendo-se dos preparativos espanhóis, acelerou-se a prontificação dos reforços que deveriam garantir a ocupação da Bahia. A preparação de forças navais que projetassem poder militar a tão longa distância exigia um enorme esforço. Era necessário um planejamento cuidadoso dos recursos financeiros, materiais e humanos. A força deveria ser composta por variados navios, os de guerra, como os galeões e as fragatas, as naus e as urcas, que serviam tanto como embarcações mercantes quanto navios militares, e as caravelas, que serviam ao transporte. Havia, também, diversos outros navios menores, como patachos, iates velozes e embarcações que complementavam a capacidade das forças navais. Considerando as populações da época, a Holanda teria cerca de 1,5 milhão de habitantes e Portugal menos que isto, não era fácil conservar em segredo a preparação de uma força naval. Espiões mantinham as cortes europeias informadas e seus informes eram avaliados e utilizados para preparar contraofensivas. Ocorreram verdadeiras corridas de forças navais para alcançar a costa brasileira. Chegar primeiro podia ser uma decisiva vantagem. Os luso-espanhóis conseguiram ficar prontos antes dos holandeses e, em 22 de novembro, partia de Lisboa uma armada composta por 25 galeões, 10 naus, 10 urcas, 6 caravelas, 2 patachos e 4 navios menores, tendo a bordo 12.500 marinheiros e soldados. Como comandante-geral, vinha Dom Fadrique de Toledo Osório, Marquês de Villanueva de Valdueza X. A armada luso-espanhola chegou a Salvador em 29 de março de 1625. Era a maior força naval que até aquela data atravessara o Atlântico. Cerca de 20 navios holandeses se abrigavam sob a proteção dos fortes e a cidade de Salvador era defendida por tropas holandesas. Iniciou-se o ataque luso-espanhol. A 1º de maio, os holandeses renderam-se. Dias depois de se entregarem, apareceu na Barra o socorro holandês, de 34 naus. Percebendo a retomada da cidade, não se animaram a tentar a luta. Esquadra holandesa em Salvador. 9. As urcas, muito utilizadas pelos holandeses, tinham uma forma de casco específica, com a polpa arredondada. 10. Esta expedição foi denominada a Jornada dos Vassalos por ser composta de vários fidalgos, tanto portugueses quanto espanhóis, voluntários para defender a causa da coroa ibérica. 11. Ex-governador do Brasil, 1624. 5. E por muito tempo de Pernambuco. A ocupação do Nordeste brasileiro. Em 1629, a Companhia das Índias Ocidentais resolveu dirigir seus esforços para Pernambuco em vez de tentar reconquistar a Bahia. Conduzia a nova expedição uma armada de 56 navios, fortemente artilhados, trazendo 3.500 tripulantes e 3.000 soldados. Comandava a força naval holandesa o general do Mar Vendriche Cornelison Monk. Olinda e Recife,
PE, foram conquistadas em 1630. Soube-se dos preparativos com antecedência em Madrid e Lisboa. O general Matias de Albuquerque XI, que então estava na Europa, regressou ao Brasil para organizar a reação, mas pouco pôde ser feito de efetivo, restando, para os defensores, iniciar a defesa em terra depois da ocupação. As providências luso-espanholas para recuperar Pernambuco, durante o período de união das duas coroas, encontraram dificuldades crescentes de recursos e não lograram a mobilização das forças necessárias. O tesouro espanhol, cada vez mais debilitado, não foi capaz de arcar com um empreendimento semelhante ao da armada que libertara a Bahia em 162.512. Cabe observar que era necessário proteger com escoltas as frotas que levavam a produção de açúcar para Portugal e as que levavam a produção mineral das colônias espanholas para a Espanha. Entre 1631 e 1640, dentro do período da união com a Espanha, foram enviadas 3 esquadras luso-espanholas ao Brasil. 13 Os holandeses também enviaram forças navais, com reforços de tropas, para proteger suas conquistas no Brasil. Ocorreram, consequentemente, encontros que resultaram em diversos combates navais. Destacam-se, entre eles, o combate naval dos Abrolhos, em 3 de setembro de 1631, e os ocorridos intermitentemente durante 5 dias, de 12 a 16 de janeiro, na Batalha Naval de 1640. No combate naval dos Abrolhos, os luso-espanhóis, comandados por D. Antônio de Oquendo de Zandátegui, tinham 17 galeões, 23 navios mercantes carregados com açúcar, 12 caravelas com tropas e 3 patachos. Os holandeses, comandados por Adriaan Janson Pater, lutaram com 18 navios. A missão de Oquendo era desembarcar as tropas que trazia de Pernambuco e da Paraíba, comboiar os navios mercantes que levariam ao reino a produção de açúcar e outros produtos do Brasil, até que estivessem livres de ataques das forças holandesas, e alcançar o Caribe para comboiar a frota da prata para a Espanha. Depois de escalar em Salvador, a força naval luso-espanhola partiu para cumprir sua missão. Devido ao vento contrário, navegou para Sueste para depois rumar para Pernambuco. Foram interceptados pela força naval holandesa na altura do arquipélago dos Abrolhos. Oquendo formou seus galeões em coluna e deu ordem aos navios do comboio para se posicionarem fora do combate. Os holandeses tinham planejado abordar cada um dos maiores galeões luso-espanhóis com 2 navios. Seguiu-se um terrível combate, com tentativas e sucessos de abordagens e bordadas bem próximas de artilharia. Como resultado, os holandeses perderam 2 navios, inclusive o Capitânia, que incendiou e explodiu, e um outro ficou seriamente avariado. Os luso-espanhóis tiveram 2 navios afundados, um navio foi apresado pelos holandeses e outro regressou a Salvador devido às grandes avarias sofridas. Nesse combate, morreram ou desapareceram cerca de 700 homens, aproximadamente 280 ficaram feridos e 240 foram aprisionados. Na Batalha Naval de 1640, 66 navios e embarcações luso-espanhóis, transportando tropas da Força Naval comandada pelo Conde da Torre 14, combateram navios holandeses, inicialmente 30, depois 35, comandados por William Lowes. O Conde da Torre saiu de Salvador com o propósito de desembarcar tropas em Pernambuco. Os holandeses pretendiam evitar que ocorresse esse desembarque. As forças navais se encontraram no dia 12 de janeiro e travaram combates durante 5 dias, tendo-se combatido, de fato, em 4 deles. A iniciativa coube aos holandeses que visavam atingir, com seus tiros, os cascos dos galeões luso-espanhóis, que se defendiam atirando nos mastros e velas, procurando imobilizar os inimigos. Os holandeses evitaram as abordagens. Durante o combate, o almirante William Lowes, comandante holandês, teve a cabeça mutilada por um tiro de canhão, logo após o início da batalha. Coube ao seu imediato assumir a frente na liderança da frota. No intervalo dos combates, os holandeses foram abastecidos com pólvora e munições por embarcações vindas de terra. Também receberam reforços de mais 5 navios. Para os luso-espanhóis, a Batalha de 1640 foi uma derrota estratégica. Após 5 dias, as tropas não haviam desembarcado em Pernambuco. Os combates levaram a força naval do Conde da Torre para o norte, ao longo do litoral do Nordeste. Com o resultado insatisfatório, já que a força holandesa muito pouco fora desfalcada, o Conde da Torre decidiu pelo desembarque das tropas no atual estado do Rio Grande do Norte e regressar a Salvador com sua força naval. Os holandeses, por sua vez, conseguiram manter o domínio do mar e se aproveitaram dele para bloquear os portos principais e atacar o litoral do Nordeste do Brasil,
expandindo sua conquista. 12. Na realidade, uma força naval de porte semelhante ao da Jornada dos Vassalos, que restaurara a Bahia, poderia ter vencido os holandeses e reconquistado Pernambuco. Além de forças insuficientes, os luso-espanhóis não souberam aproveitar as oportunidades que tiveram de surpreender Recife nas ocasiões em que estava mal guarnecida. 13. A primeira, comandada por Dom Antônio de Oquendo, que chegou em 1631. A segunda, comandada por Dom Lope de Hoce, tendo como comandante da Armada de Portugal Dom Rodrigo Lobo, que chegou em 1635. E a terceira, comandada pelo Conde da Torre, Dom Fernando de Mascarenhas, que chegou em 1639. 14. Dom Fernando de Mascarenhas, governador e capitão-general do Estado do Brasil, de 1631 a 1640. A insurreição em Pernambuco. Em 1º de dezembro de 1640, ocorreu a restauração de Portugal, ou seja, a separação de Portugal da Espanha, com o fim da união das coroas ibéricas, e a aclamação do Duque de Bragança como rei, com o nome de Dom João IV. Em junho de 1641, assinou-se uma trégua de 10 anos com os holandeses em Haia. Essa trégua interessava a Companhia das Índias Ocidentais, que via seus lucros consumidos pelas ações militares, e aos portugueses, que estavam em guerra com a Espanha e precisavam reduzir as frentes de combate. Às vésperas do armistício, os holandeses trataram de alargar suas conquistas, ocupando o Sergipe e o Maranhão, no Brasil, e Angola e São Tomé, na África. Após a restauração de Portugal, foi enviado um novo governador-geral para o Brasil, Antônio Teles da Silva. Embora oficialmente o governo português respeitasse a trégua, para evitar uma guerra declarada contra a Holanda, sigilosamente aprovava a insurreição no Brasil, e o novo governador desempenhou papel de destaque no apoio a essa causa, podendo-se identificá-lo como seu organizador-chefe. Iniciou-se, assim, em Pernambuco, a campanha da insurreição contra os holandeses. Em 1644, Teles da Silva resolveu reunir uma força naval para auxiliar os revoltosos, com base no que havia disponível. Os 3 navios mais fortes eram naus, armadas com 16 canhões cada. Tripulações despreparadas faziam com que essa força improvisada não fizesse frente aos profissionais holandeses e mercenários 15. O comando foi dado ao coronel Jerônimo Serrão de Paiva. Haviam chegado ao Brasil, em fevereiro de 1645, 2 galeões portugueses, o São Pantaleão, de 36 canhões, e o São Pedro de Hamburgo, de 26 ou 30 canhões. Eram parte da escolta da primeira frota comboiada que, após carregar no Rio de Janeiro, regressou a Salvador, com o propósito de, em seguida, partir para Portugal. O almirante dessa frota era Salvador Correia de Sá e Benevides, filho de um fluminense e uma espanhola, que tinha propriedades no Rio de Janeiro. Decidiu o governador Teles da Silva executar, com auxílio de Salvador de Sá, um plano para ocupar Recife. Deveriam os galeões se juntar aos navios de Serrão de Paiva, e caso os holandeses permitissem ou se a população se revoltasse, tentar desembarcar na cidade. Na noite de 11 de agosto, 37 navios portugueses, incluindo os 2 galeões, fundearam em frente a Recife. Vigorava a trégua e, portanto, oficialmente, as hostilidades não estavam autorizadas. Os navios holandeses permaneceram no porto, aguardando o desenrolar dos acontecimentos e, em terra, estavam dispostos a resistir a qualquer tentativa de desembarque. Salvador de Sá, que estava com a mulher e os filhos a bordo do São Pantaleão, mandou entregar uma carta sua, juntamente com outra de Serrão de Paiva, declarando que estavam ali para ajudar os holandeses no restabelecimento da paz em Pernambuco. Não houve resposta imediata. Convocado um conselho a bordo do São Pantaleão, concordaram os comandantes dos navios portugueses que não havia condições favoráveis para atacar ou manter um bloqueio de Recife 16. No dia 13, o mau tempo obrigou os navios a buscarem o alto mar. Durante todo o dia 12, no entanto, tinham sido admirados pelo povo pernambucano e o que, depois, ficou conhecido como a Jornada do Galeão, acabou sendo, somente, um ato de emprego político do poder naval pelos portugueses, influenciando as mentes e as atitudes, sem uso de força. No dia seguinte chegou a carta-resposta holandesa. Estranhava o auxílio oferecido e pedia que se retirassem de Recife. 15. Não eram só holandeses, havia muitos alemães e outros protestantes do norte da Europa nas forças da Companhia das Índias Ocidentais. 16. É discutível a disposição de Salvador de Sá em se engajar nessa aventura. Teles da Silva o acusou de não querer cooperar. Quando se explicou com Dom João IV, mais tarde,
suas justificativas foram aceitas, provavelmente porque estavam coerentes com a política do rei. Durante o mau tempo, Serrão de Paiva separou-se de Salvador de Sá e, depois de alguma insistência em permanecer em alto mar no litoral de Pernambuco, resolveu se abrigar na Baía de Tamandaré 17. Salvador de Sá seguiu para Lisboa com o comboio. Em 9 de setembro de 1645, o almirante holandês Richard Haddad resolveu atacar Serrão de Paiva. Os portugueses contavam com 7 naus, 3 caravelas e 4 embarcações, com uma tripulação de 1000 homens aproximadamente, e estavam fundeados. Richard Haddad investiu a barra com 8 navios holandeses e foi abordar os navios portugueses dentro da baía. A resistência se limitou ao bravo Serrão de Paiva e a poucos homens de seu navio. A maioria dos marinheiros e soldados se lançou ao mar, nadando para a praia. Seguiu-se uma verdadeira carnificina de fugitivos e uma derrota fragorosa, com muitos mortos, prisioneiros, inclusive o Serrão de Paiva ferido, e navios queimados ou apresados e levados para Recife. Os documentos e a correspondência sigilosa, comprometedores quanto ao envolvimento das autoridades portuguesas na revolta, caíram nas mãos dos holandeses. Com o domínio do mar novamente assegurado, os holandeses puderam movimentar suas tropas de reforço, sem risco de oposição no mar. Assim, puderam organizar ataques para diminuir a pressão que os insurretos já exerciam sobre seus principais pontos estratégicos. Em fevereiro de 1647, os holandeses atacaram e ocuparam a ilha de Itaparica, com uma força naval comandada pelo almirante Bankert. O propósito era ameaçar Salvador. O ataque a Itaparica incentivou D. João IV a iniciar a preparação de uma força naval para enviar ao Brasil. As dificuldades financeiras e materiais eram muito grandes para o empobrecido Portugal. Foi necessário conseguir empréstimos de particulares, a serem amortizados com o imposto sobre o açúcar do Brasil. D. João IV designou Antônio Teles de Menezes comandante da Armada de Socorro do Brasil, fazendo o conde de Vila Pouca de Aguiar e nomeando o governador e capitão-general do Estado do Brasil, em substituição a Teles da Silva. Compunha-se essa esquadra de 20 navios, 11 galeões, uma urca, 2 naus, 2 fragatas e 4 navios menores. Partiu de Lisboa em 18 de outubro de 1647, chegando a Salvador em 24 de dezembro. Enquanto isso, em 7 de novembro, saiu de Lisboa, com destino ao Rio de Janeiro, uma força naval comandada por Salvador de Sá, com o propósito de libertar Angola, na África. A missão da esquadra do conde de Vila Pouca de Aguiar não era expulsar os holandeses de Pernambuco ou atacar Recife, mas proteger Salvador e expulsar os invasores da ilha de Itaparica. A perda de Salvador seria, sem dúvida, desastrosa para Portugal e para a causa dos revoltosos. Na Holanda, sabendo-se da Armada Portuguesa de Socorro ao Brasil, organizou-se uma força naval sob o comando do vice-almirante Witte Cornelison de Wife. Os navios saíram aos poucos dos portos e somente em março de 1648 alcançaram Recife. Encontraram uma situação desfavorável. As forças holandesas tinham se retirado de Itaparica e restava em poder da companhia, além de Recife, a ilha de Itamaracá e os fortes do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Ao chegar a Recife, o almirante Witte de Wife encontrou indefinições sobre que ação tomar no mar. A decisão da companhia era lançar suas forças de terra, reforçadas pelas tropas trazidas por de Wife, para vencer os rebeldes luso-brasileiros, aliviando a pressão que já exerciam sobre Recife. Em 19 de abril de 1648, travou-se a primeira batalha dos Guararapes e os holandeses, mais numerosos e com fama de estarem entre os melhores soldados da Europa de então, foram derrotados no campo de batalha. Restava para a companhia agir no mar, bloqueando os portos brasileiros, tentando capturar a frota do açúcar e atacando pontos do litoral. O bloqueio, apesar de exigir dos marinheiros longas estadias no mar, com consequentes problemas sanitários e alimentares, tinha como incentivo a possibilidade de fazer presas, havendo participação da tripulação no resultado financeiro da venda dos navios e das cargas apresadas. Fez-se ao mar de Wife, tendo atenção ao bloqueio de Salvador, onde a poderosa força naval do conde de Vila Pouca de Aguiar se mantinha inativa. Em dezembro, aproveitou para atacar os engenhos de açúcar situados nas margens da Baía de Todos os Santos, sem ser molestado pela força naval portuguesa, que mantinha seus navios protegidos pela artilharia das fortificações de terra de Salvador. Em novembro de 1648, chegou a notícia da vitória de Salvador de Sá, com a rendição dos holandeses em Angola, no que poderia se chamar de primeira projeção brasileira de poder para o exterior, pois o Rio de Janeiro foi a base para a libertação de Angola e muitos brasileiros participaram da luta,
inclusive índios. Isso levantou o ânimo dos portugueses para continuar a luta no Brasil. Ficou evidente que somente com a organização de comboios, fortemente escoltados, seria possível manter as rotas de navegação entre Portugal e Brasil. Criou-se, então, a Companhia Geral do Comércio do Brasil. Em fevereiro de 1649, a Companhia das Índias Ocidentais resolveu repetir, em terra, o ataque às forças rebeldes, em Guararapes. Novamente os holandeses foram derrotados, ficando óbvio para eles que sem um novo socorro da Europa nada mais poderia ser feito em terra. 17. Origem do nome do título do patrono da Marinha, Joaquim Marques Lisboa. Naquele local seu irmão mais velho foi enterrado por ocasião da Confederação do Equador em 1824. A derrota dos holandeses em Recife. Apesar de ainda manterem o domínio do mar, o ânimo dos tripulantes estava diminuindo, ocasionando motins, destituição de comandantes e o regresso de navios amotinados para a Holanda. Queixava-se de Wife, em cartas ao governo holandês, da dificuldade de se realizar as manutenções necessárias em seus navios, das condições precárias de vida de seus marinheiros e da necessidade de reforços, para que não se perdesse o Brasil. No final de 1649, o próprio de Wife passou a solicitar seu regresso para a Holanda, e logo depois partiu, à revelia da Companhia das Índias. Em dezembro, os outros navios dos Estados Gerais holandeses se amotinaram e iniciaram seu regresso para a Europa, sem autorização. Em fevereiro de 1650, a primeira frota da Companhia Geral do Comércio do Brasil Portuguesa, com 18 navios de guerra, chegou ao Brasil. Não tinha ordens para atacar Recife. João IV ainda temia uma guerra com a Holanda na Europa e preferia manter a situação informal no Brasil, procurando obter resultados através de negociações diplomáticas e da guerra de insurreição. Perdia-se, novamente, uma oportunidade, pois os holandeses, já sitiados em terra, não mais contavam com a força naval de Wife. Em abril de 1650, os holandeses no Recife receberam um reforço de 12 navios, o que permitiu recuperar o domínio do mar e bloquear o Cabo de Santo Agostinho, local por onde as forças de terra luso-brasileiras recebiam suas provisões. A força do Conde de Vila Pouca de Aguiar ainda estava em Salvador, porém com ordem de somente entrar em combate se atacada. No final daquele ano, partiu para Portugal, escoltando a frota da Companhia do Brasil. Vieram ao Brasil outras frotas da Companhia Portuguesa e os holandeses conseguiram enviar outras forças navais, mas os dias do domínio holandês estavam contados. A Companhia das Índias Ocidentais não lograra alcançar um bom êxito econômico e financeiramente estava muito mal. Recife continuava estrangulado pelos insurretos luso-brasileiros. Por décadas, o poder marítimo holandês havia preponderado nos oceanos, mas, em meados do século XVII, reapareceu a concorrência séria da Grã-Bretanha, que teve como consequência a Guerra Anglo-Holandesa de 1652 a 54. Tornou-se, portanto, inviável para os holandeses manter o domínio permanente do mar na costa do Brasil. Em dezembro de 1653, a quarta frota da Companhia do Brasil Portuguesa chegou ao Brasil. O comandante da frota, Pedro Jaques de Magalhães, decidiu bloquear Recife e apoiar os revoltosos luso-brasileiros. As posições holandesas foram, sucessivamente, sendo conquistadas e a rendição de Recife finalmente ocorreu no final de janeiro de 1654. O longo êxito dos holandeses no Brasil foi resultante do esmagador domínio do mar que conseguiram manter durante quase todo o período da ocupação. Mesmo quando Recife já estava cercado e era inviável vencer em terra, ainda conseguiram, por longos anos, suprir a cidade por mar. Podemos afirmar que, na longa guerra travada entre holandeses e portugueses, os holandeses foram derrotados no Brasil, venceram na Ásia e houve empate na África e na Europa. Corsários franceses no Rio de Janeiro no século XVIII. A França utilizou a estratégia de empregar corsários para, através de ações que visavam ao lucro, causar danos nos mares a seus inimigos. Eles não eram piratas, pois tinham uma patente de corso, que lhes dava autorização real para agir. Tinham, portanto, o direito de ser tratados como prisioneiros de guerra, enquanto os piratas podiam ser enforcados se apanhados. As riquezas do Rio de Janeiro atraíram a cobiça de 2 franceses. O primeiro foi Duclerc, que acabou derrotado depois de invadir a cidade. Preso, acabou assassinado, por razão pouco esclarecida, mas não relacionada com seu ataque. O segundo foi Du Guaitroen, que veio com uma considerável força naval, conquistou a Ilha das Cobras, depois o Morro da Conceição e, de lá, logrou ocupar a cidade que, ameaçada de ser incendiada, rendeu-se.
Saqueou o Rio de Janeiro, e somente o deixou após receber um resgate. Guerras, tratados e limites no sul do Brasil. A fronteira do sul do Brasil demorou a ser definida devido à ferrenha disputa travada entre Portugal e Espanha, que tinham interesse em dominar a estratégica região platina. Para consolidar o domínio da região, os dois reinos travavam diversas batalhas nas quais o poder naval de ambos os lados foi muito empregado e vários acordos foram firmados. Tratado de Lisboa, 1681, já no primeiro ano de sua fundação, em 1680, a colônia de Sacramento foi atacada e reconquistada aos espanhóis pelo governador de Buenos Aires, sendo devolvida aos portugueses em 1683, após a assinatura do Tratado de Lisboa, em 1681. Tratado de Utrecht, 1715, a morte do rei da Espanha Carlos II, em novembro de 1700, levou as maiores potências europeias a engajarem-se no conflito que ficou conhecido como Guerra de Sucessão de Espanha, que durou quase 15 anos e teve seus reflexos estendidos para o continente americano. Nesse conflito, Portugal e Espanha ficaram em lados opostos e, como consequência, a colônia de Sacramento foi novamente ocupada pelos espanhóis em 1705. O Tratado de Utrecht, celebrado em 1715 entre as duas nações, legitimou a presença portuguesa na região do Prata com a restituição aos lusos da colônia de Sacramento. Tratado de Madrid, 1750. O conflito ocorrido entre as cortes portuguesa e espanhola entre 1735 e 1737 motivou a terceira investida hispânica sobre a colônia de Sacramento. Cumprindo ordem do governador de Buenos Aires, em junho de 1735, navios espanhóis já empreendiam um bloqueio naval 18 à colônia Luz, enquanto 4.000 soldados realizavam um sítio por terra. No Rio de Janeiro, o governador interino, brigadeiro José Silva Paz, preparou e enviou, às pressas, uma força naval para socorrer a colônia. Assim que chegou à região do Prata, essa força naval dissipou o bloqueio que os navios espanhóis vinham impondo à colônia de Sacramento. Em Portugal, o recebimento da notícia do assédio espanhol à colônia lusa levou o rei a ordenar o preparo de uma força naval que foi constituída por 2 naus e uma fragata. Essa força suspendeu de Lisboa em março de 1736 e, ao chegar ao Rio de Janeiro, recebeu reforços. Juntou-se a ela o brigadeiro Silva Paz, contendo ordens de socorrer a colônia de Sacramento e, se possível, reconquistar Montevidéu, fundada e abandonada pelos luso-brasileiros e novamente fundada pelos espanhóis, e fortificar o Rio Grande de São Pedro. A força naval portuguesa no Prata combateu os espanhóis, apoiou a colônia de Sacramento e estabeleceu o domínio do mar na região. Após alcançar seus objetivos, parte dessa força regressou ao Rio de Janeiro. O brigadeiro Silva Paz permaneceu no sul, após ameaçar um ataque a Montevidéu que não ocorreu devido ao grande risco dos navios ficarem encalhados. Decidiu partir para o Rio Grande de São Pedro e cumprir a missão de fortificá-lo. Ao chegar, tratou o brigadeiro de organizar suas defesas e mandou construir o forte que denominou Jesus, Maria e José. Estavam assim criadas as condições para o início da povoação da região, que recebeu, mais tarde, casais açorianos para ocupar a terra. Mesmo após a assinatura por portugueses e espanhóis do Amistício de 1737, o cerco terrestre à colônia de Sacramento continuou, demonstrando a grande instabilidade que existia nas relações entre as duas colônias. Procurando solucionar suas questões de limites, Portugal e Espanha resolveram assinar, em 1750, o Tratado de Madrid, que, dentre outras medidas, estabeleceu a posse da colônia de Sacramento para a Espanha e a de 7 povos das Missões para Portugal. Esse tratado foi fruto do trabalho de Alexandre de Gusmão, secretário de Dom João V, junto ao qual teve grande influência. Foram nomeadas 2 comissões para demarcarem a fronteira, uma para o norte, onde Portugal teve como representante Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, e outra para o sul, sendo o representante português Gomes Freire de Andrade. A troca estabelecida pelo tratado não foi efetuada, pois os índios que viviam nas missões se recusaram a deixar o local, empreendendo uma resistência armada, levando os luso-espanhóis a responderem com ação militar conjunta que, em 1756, por meio da força, ocuparam a região. 18. Bloqueio naval: impedir a entrada ou saída de navios mercantes e de guerra de um porto, base ou área confinada, pela ameaça de atacá-los com forças navais superiores. O bloqueio naval poderá ser comercial ou militar. O bloqueio comercial, mais que isolar e não permitir o abastecimento por via marítima do adversário, impede o comércio marítimo no porto bloqueado.
O bloqueio militar destina-se a manter no porto ou confinada numa área restrita a força naval adversária, sem que esta possa perturbar o bloqueio comercial. Tratado do Pardo, 1761, celebrado entre portugueses e espanhóis, anulou os efeitos do Tratado de Madrid e estabeleceu que a colônia de Sacramento voltasse a ser de Portugal. Durante a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, Portugal e Espanha voltaram a ficar em lados opostos quando, em 1761, a Espanha assinou um tratado de aliança com a França, o que levou a Grã-Bretanha a declarar guerra aos espanhóis. Como consequência, Portugal, que apoiava os britânicos, foi invadido em 1762 por forças hispânicas e consequentemente a guerra se propagou para o sul do Brasil. Na região do Prata, o governador de Buenos Aires ordenou ao comandante do cerco, que estava sendo feito à colônia de Sacramento, que fosse restabelecido o tiro de canhão como limite reconhecido para a praça e convidasse o governador da colônia de Sacramento a desocupar imediatamente as ilhas de Martim Garcia e dos Hermanos. Ainda delegou ao capitão Francisco Gorriti a incumbência de viajar até a vila de Rio Grande para entregar, ao comandante da mesma, um ofício, em que exigia a desocupação daquelas terras, já que, com a nulidade do Tratado de Madrid, as terras voltavam a pertencer à Espanha. O governador de Buenos Aires, D. Pedro Antônio Cevallos, tinha ambicioso projeto de dominação do sul do Brasil, e preparou-se militarmente para atacar a colônia de Sacramento, recebendo reforços da Espanha em navios, material de artilharia e munição. A colônia de Sacramento dispunha para sua defesa de uma pequena tropa, que não excedia 500 homens, e o governador Vicente da Silva Fonseca respondia às intimações de Cevallos procurando ganhar tempo, enquanto aguardava reforços. Em outubro de 1762, a colônia de Sacramento foi atacada pela quarta vez e, não obstante a resistência oferecida pelos portugueses, capitulou. Os espanhóis continuaram avançando sobre terras ocupadas pelos luso-brasileiros e com superioridade de forças tomaram o Rio Grande de São Pedro em 1763. Apesar de ter sido restabelecida a paz entre as duas nações após a assinatura do Tratado de Paris, e o governador de Buenos Aires restituir a colônia de Sacramento, este continuou com a ocupação do Rio Grande de São Pedro, que pretendia tornar definitiva tendo como base o Tratado de Tordesilhas. Não obstante a reclamação dos portugueses por via diplomática, foi necessário empreender uma ação militar, na qual tropas luso-brasileiras, comandadas pelo tenente-general João Henrique Boy, alemão a serviço de Portugal, juntamente com o emprego da esquadra portuguesa, reconquistaram o Rio Grande de São Pedro em abril 1776. Em 1777, os espanhóis protestaram contra a tomada do Rio Grande pelos portugueses e, após insucessos diplomáticos, decidiram enviar uma poderosa expedição sob o comando de D. Pedro de Cevallos, nomeado primeiro vice-rei do Rio da Prata. Coube ao Marquês da Casa de Tilho o comando da Força Naval Espanhola, que era composta de 19 navios de guerra e 26 de transporte. Embora providências tenham sido tomadas, no sentido de combater tal ameaça pelo Marquês de Pombal, os espanhóis ocuparam a ilha de Santa Catarina e pela quinta vez atacaram a colônia de Sacramento. Tratado de Santo Ildefonso, 1777, com a morte de D. José I. Em fevereiro de 1777, assumiu o trono de Portugal Dona Maria I. Na tentativa de resolver as questões de limites entre Portugal e Espanha, foi assinado em 1º de outubro de 1777 o Tratado de Santo Ildefonso. Por este tratado, ficou estabelecido a restituição a Portugal da ilha de Santa Catarina, porém os lusos perderam a colônia do Santíssimo Sacramento e a região dos 7 povos das Missões. Este tratado deixou os espanhóis com o domínio exclusivo do Rio da Prata, sendo deveras desvantajoso para Portugal. Tratado de Santo Ildefonso-1777. Tratado de Badajoz, 1801. A estabilidade entre as relações luso-espanholas foi afetada quando Napoleão Bonaparte, desejoso de castigar Portugal por participar, com seus navios, de cruzeiros ingleses no Mediterrâneo e visando a trazer os portugueses para a zona de influência francesa, forçou a Espanha a declarar guerra a Portugal em 1801. O rompimento das relações entre os dois países na Europa durou poucas semanas, sem ações militares dignas de registro, ficando o episódio conhecido como a Guerra das Laranjas. Na América, porém, a chegada da notícia sobre o conflito entre as duas coroas desencadeou o rompimento de hostilidades entre as populações da fronteira. No Rio Grande de São Pedro, tropas foram aprestadas para defenderem as fronteiras, ainda em processo demarcatório,
e os luso-brasileiros invadiram e conquistaram os 7 povos das Missões, do lado espanhol, enquanto os hispano-americanos invadiram o sul de Mato Grosso. O Tratado de Badajoz pôs fim à Guerra de França e Espanha contra Portugal, tendo a Espanha por direito de guerra, conservado a Praça de Olivença, na Europa, e a colônia de Sacramento. Portugal recuperou no sul da América o território dos 7 povos das Missões. Cronologia: 1555, chegada de Nicolau Durand de Villegagnon ao Rio de Janeiro, instalação da França Antártica. 1560, ataque da Força Naval Portuguesa ao Forte Coligny. 1565, fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro por Estácio de Sá. Expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. De 1580 a 1640, União Ibérica. 1612, parte da França uma expedição com o intento de fundar outra colônia no Brasil, desta vez no Maranhão. 1614, formada a primeira força naval comandada por brasileiro nato, Jerônimo de Albuquerque, para combater os franceses no Maranhão. 1615, rendição e expulsão dos franceses do Maranhão pelas forças lusas. 1621, criação da Companhia das Índias Ocidentais pelos holandeses. 1624, chegada da Força Naval Holandesa a Salvador e início do ataque. 1625, chegada da Armada Luso-Espanhola, denominada Jornada dos Vassalos, a Salvador e expulsão dos holandeses. 1630, invasão holandesa em Pernambuco. 1631, combate naval de Abrolhos. 1640, restauração portuguesa. Batalha Naval de 1640. 1641, assinatura de Tratado de Trégua entre Portugal e Holanda. Invasão holandesa em Sergipe, Maranhão, Angola e São Tomé. 1648, rendição dos holandeses em Angola. 1649, holandeses são derrotados em Guararapes. 1654, rendição dos holandeses em Recife, término da ocupação holandesa. 1681, Tratado de Lisboa. 1715, Tratado de Utrecht. 1750, Tratado de Madrid. 1761, Tratado do Pardo. 1777, Tratado de Santo Ildefonso. 1801, Tratado de Badajoz.